Convido os irmãos a ouvirem a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 5. Nós vamos ler os versos de 1 a 9 dessa leitura tão conhecida. Amém? Misericórdia. Então vamos ao texto. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem 5 pórticos. Nele ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento das águas, pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então, o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a sua maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Senhor, eis aí a tua palavra diante de nós. Pedimos agora que o Senhor nos capacite para que nós possamos ouvir a tua voz e para que sejamos usados por ti, Senhor. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante do último dos 4 evangelhos a ser escrito. Foi escrito pelo apóstolo João, também chamado de discípulo amado, aquele mesmo João que reclinou no peito de Jesus durante a última ceia. É diferente dos outros evangelhos, chamados sinóticos, ou evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos e Lucas. A maior parte do conteúdo do evangelho de João é conteúdo, digamos assim, inédito, cerca de 90% do conteúdo do livro do Evangelho de João. E, segundo alguns estudiosos, é uma espécie de evangelho mais abrangente. Seu objetivo central é mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, se você tiver fé nele, você recebe a salvação e, consequentemente, a vida eterna. Mas não só isso. Esse Jesus, descrito por João, apresentado por João como o Verbo, ou a Palavra, é o próprio Deus. E João cuidadosamente mostra isso no seu evangelho, apresentando os atributos de Jesus e as suas obras, para que elas atestem esse fato. Não é segredo para nenhum dos irmãos que a Bíblia Sagrada é um dos livros mais lidos do mundo. Na verdade, é o livro mais lido em todo o mundo. Cerca de 4 bilhões de exemplares já foram vendidos da Bíblia. E certamente dentro da Bíblia, na Bíblia, o livro mais lido é, sem dúvida nenhuma, o Evangelho de João. Os irmãos devem se lembrar, de que campanhas evangelísticas, aliás, até hoje se faz isso, a literatura que normalmente era distribuída era um Evangelho de João. Inclusive, eu recebi um Evangelho de João, na minha adolescência, quando estudava lá no colégio Nossa Senhora de Nazaré, em Manacapuru. Isso é passado. E era distribuído também de porta em porta, as campanhas evangelísticas. Esses tempos são maravilhosos. Nós podemos dividir o Evangelho de João facilmente em 2 pedaços. A primeira parte, abrangendo os 11 primeiros capítulos, onde João registra os sinais ou os milagres de Jesus. E a segunda parte, então, que seria o ministério de Jesus, os seus ensinos, ali dos capítulos de 12 até 21. Mas o nosso foco hoje é falar de um dos milagres de Jesus, a cura de um paralítico de Betesda. O interessante é que João registra apenas 7 milagres, que são cuidadosamente apresentados para mostrar que Jesus, como já falei, possui os atributos de Deus e, por isso, é Deus. Vamos lembrar rapidamente os 7 milagres? Primeiro deles, quem lembra aí? João. Evangelho de João, o primeiro milagre foi: Jesus transforma a água em vinho. Só João registra isso. Segundo, a cura do filho do oficial. Também só João registra isso.
Terceiro, que é o que nós vamos falar hoje, a cura do paralítico de Betesda, está lá no capítulo 5, versos de 1 a 18. Capítulo 6, 2 milagres, 5.000 pessoas são alimentadas a partir de 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Capítulo 6, de 1 a 15. E Jesus anda sobre o mar, capítulo 6, de 16 a 21. A cura de um cego de nascença, capítulo 9. Só João registra esse fato. E o sétimo, a ressurreição de Lázaro. Também só João registra esse fato. Talvez aí o milagre que tenha recebido mais atenção da parte de João, já que são necessários aí 44 versículos para descrever esse milagre. Mas feita aí então essa breve introdução, gostaria de refletir com os irmãos acima dessa belíssima passagem. Talvez uma das minhas preferidas aí de João. Então nós lemos no verso 1 que houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Jerusalém ficava no monte, né? O texto não entra em detalhes sobre a festa, mas certamente, segundo alguns estudiosos e alguns comentários, era uma das festividades dos judeus, das 3 festividades dos judeus. Provavelmente seria aí o Pentecostes, aí pela cronologia dos fatos, mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. É interessante saber que a lei de Deus obrigava a todos os homens a comparecer nessas festividades, né? E Jesus certamente estava ali, né, em obediência à lei. Essa era uma agenda que Jesus fazia questão de cumprir, né? E aí o texto diz que perto da porta das ovelhas, ou seja, perto do lugar onde os sacerdotes transitavam, levando então as ovelhas para serem levadas ao templo para o sacrifício, nesse lugar havia um tanque, beleza? Algumas traduções falam em piscina, né? Nesse lugar havia um tanque que era chamado de Betesda, na língua dos hebreus. O texto ainda detalha, completa, informando que o lugar tinha 5 pórticos, ou 5 pavilhões, né? Uma espécie de galpão grande, assim, coberto em uma só das partes. O nome Betesda significa, então, Casa da Misericórdia, ou Casa da Graça. Eu não sei se eu posso comparar uma UPA, né? Tá mais para uma Santa Casa de Misericórdia, né? Curava um por vez ali. Enfim, diz o texto que naquele lugar ficava deitada uma grande multidão de doentes. Aí o texto diz assim: cegos, mancos e paralíticos. E essa galera estava ali aglomerada porque havia uma crença da época que naquele lugar acontecia um evento extraordinário, né? Verso 4 aí, um anjo do Senhor descia de tempos em tempos, e naquele tanque, né? E ele agitava as águas. A tradução diz que ele perturbava, né? Causava distúrbio nas águas. É legal isso daí. Ele agitava as águas do tanque de forma que o primeiro que mergulhasse depois do movimento das águas era então curada de qualquer doença. Olha só que interessante, né? Eu chamo a sua atenção aqui que João, apesar de ser bem detalhista na sua narrativa, ele não nos informa aqui qual era o intervalo de tempo. Existem uma série de estudos que falam sobre o tempo, de ano em ano, de meses em meses específicos, mas João não entra nesse detalhe. O fato é que esse fenômeno acontecia, né? E certamente esse fenômeno, esse acontecimento, ele alimentava o imaginário daquela gente toda, né? Imagina aí a operação de milagre recorrente, né? Imagine só isso em nossos dias aqui na PIB de Manaus. Olha, irmão, é o seguinte, vai lá na quarta-feira, lá na PIB de Manaus, porque o pastor Rodrigo vai orar, e você que é liso, tem frieira e é careca, vai ter seu problema resolvido. Acho que eu até viria, viu, pastor? É claro que isso é uma brincadeira, né, meus irmãos? Parece até engraçado, mas isso acontece hoje ainda. Pessoas em busca de uma solução fácil e de preferência vantajosa, né? Teve milagre, estamos juntos. Teve dinheiro, estou lá. Eu prefiro pensar que aquele povo aglomerado, né, que era grande multidão de enfermos, eu prefiro acreditar que aquele povo estivesse ali porque as suas perspectivas sobre a vida eram extremamente limitadas, como algumas vezes as nossas são. Assim como em nossos dias, eles estavam cegos,
a tudo que é espiritual e quanto ao verdadeiro relacionamento com Deus, o caminho de Deus, que é Jesus Cristo. Quem sabe eles estivessem acometidos de uma paralisia espiritual, sempre hesitando a respeito ali das coisas de Deus, sem conseguir avançar. Eles estavam então murchos, sem conteúdo, sem fé, carentes de Deus, e por conta disso eles estavam desamparados. Eles estavam ali em busca de um milagre, que era o milagre do anjo agitar as águas e eu pular na água para ser curado. Para aquela gente, e para muitos em nossos dias, quem sabe nós aqui também, a solução era esperar o movimento das águas, né? Como diz aquela música lá, vida leva eu, né? Mas vamos avançar no texto. Versículo 5 diz o seguinte, que naquele lugar estava um homem enfermo, havia 38 anos, olha só. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, lhe perguntou: queres ser curado? Jesus é direto, né? Impressionante. Eu quero novamente chamar a sua atenção para um fato interessante. A Bíblia não nos dá pista. Ela não nos revela que aquele homem era paralítico de nascença, mas ela nos dá uma pista lá no verso 14, de que aquele problema era provavelmente consequência de uma vida de pecado. Olha só, eu vou ler o verso 14, ele não está na nossa leitura original, mas só para a gente não passar em branco aqui, né? Verso 14 da leitura diz assim, do João capítulo 5, Jesus encontrou aquele homem, isso depois da cura, né? Eu estou só dando um spoiler aqui. Jesus encontrou aquele homem mais tarde e disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Então aquele homem, teve um comentário que eu li, que disse que aquele homem deveria ter cerca de 50, 60 anos, mas ele era um homem feito, que ele estava ali, enfermo, há 38 anos, tá? Mas essa questão aí do pecado é uma outra palestra. Vamos voltar ao verso 5, porque existem muitos ensinamentos aqui para serem seguidos. Então vamos lá, o primeiro ensinamento que eu quero destacar aqui, de certa forma, é que Jesus vê aquele homem, como aquele homem estava. Vocês lembram da leitura do céu? Jesus vendo aquele homem deitado, aquele homem estava deitado, no meio daquela multidão de enfermos, distribuída aí então em 5 pavilhões, Jesus vê aquele homem. Jesus vê aquele anônimo, porque a Bíblia não fala o nome daquele homem. Jesus vê a condição daquele anônimo e vai até ele. Mas a gente sabe que não é só isso. Jesus vai até ele e Jesus sabia que ele vivia assim há muito tempo. Maravilha, né? Essa é a parte do texto que dá vontade de engasgar. Jesus te vê no meio da multidão, independente da quantidade da multidão. Você não é um qualquer, como às vezes nós achamos, né? Ele vai até você, ele vem até mim também. Mas eu também aprendo que Jesus não só vê aquele homem deitado, Jesus sabe, ele conhece o nosso sufoco, ele vê as nossas lutas, ele sabe como resolver. E aí ele pergunta: queres ser curado? Irmãos, por mais óbvia que possa parecer essa pergunta dirigida a alguém que está sofrendo, não é verdade? Certamente a resposta deveria ser um sonoro o quê? Sim, eu quero ser curado. Não esqueça, 38 anos batendo na trave, no quase. Toda vez que o anjo vem, agita as águas, vai outro e pula. E o cara nem é aleijado, ele só é careca, ele pulou na água, né? Mas aquele homem responde uma pergunta simples e teoricamente óbvia, com uma justificativa. Interessante, né? Senhor, eu não tenho ninguém, verso 5, que me ponha no tanque quando a água é agitada. E por isso, enquanto eu vou, o outro desce antes de mim e perdeu, né? Perdeu, já era. Passou a minha vez.
Aí eu fiquei imaginando o seguinte, quem sabe, né, aquele homem não tivesse perdido só o movimento de suas pernas, quem sabe ele também tivesse perdido a esperança, como muitas vezes nós perdemos a esperança, vontade de entregar os pontos, né? Não era o caso dele, que ele estava ali 38 anos, estava lá, né? Um dia sou eu, um dia chega a minha vez. Quem sabe ele tivesse perdido a capacidade de sonhar com dias melhores, e quem sabe até o desejo de ser curado dele tivesse ali balançado. E certamente você deve conhecer alguém, como eu conheço, que já se acostumou com a vida que leva, vida miserável, pecado, até o pescoço, preso a uma vida vazia, sem vontade de mudar, vida sem sentido. E o mais interessante é que muitos deles estão conformados. Ele adulterou a esposa, trocou uma de 40 por uma de 20, 50% ali, né, na metade, e está tudo bem para ele fez um bom negócio. E ele se acostumou com essa vida. Ele é corrupto e ninguém nunca pegou ele no flagra. Não, ele está ali vivendo a vida que deseja viver. Sabe, irmãos, por vezes nós somos esse homem. Eu e você. Sabe quando nós somos esse homem? Quando nós limitamos o poder de Deus. Quando nós, na nossa sabedoria, na nossa inteligência, nós criamos soluções mirabolantes para os nossos problemas. Eu sei resolver. Me lembro de uma campanha aí, né, pastor Rodrigo, que o camarada dizia, tem dinheiro, dá para fazer, né? É até engraçado. Nós queremos ensinar ao Senhor como se faz. Senhor, é o seguinte, eu vou te dar uma dica aqui, eu quero ser curado desse jeito aqui, ó. Eu quero que a solução venha empacotada dessa forma aqui, senão não resolve. Nós queremos ensinar o Senhor como se isso fosse possível, né? Muitas vezes nós fazemos o oposto que diz aquela bela canção, cantamos acho que domingo passado, né? O oposto é o seguinte, nós apoiamos a nossa fé naquilo que nós podemos fazer, e não no que Deus pode fazer. Mas Jesus conhecia aquele homem, ele nos conhece, do íntimo. Ele queria mostrar que a solução não estava no tanque, estava na fonte, que é Jesus. Como você responderia essa pergunta, então? Queres ser curado? Você é mentiroso, você engana seus pais, você está se envolvendo com alguém às escondidas, sabe que está errado, você está no meio de uma turma que só causa problema. Queres ser curado? Você é adúltero, você engana seu cônjuge, sua esposa, seu marido, você brinca com a pornografia, você desvia recursos do caixa da empresa, você é corrupto. Queres ser curado? Aquele homem não respondeu com um sim, ele respondeu do jeito dele, do jeito que cabia, meio sem fé. Mal sabia ele que ele estava ali diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a fonte da água viva, Jesus Cristo. Eu fiquei imaginando que talvez nós estivéssemos precisando nos desapegar da nossa capacidade intelectual e reconhecer a nossa impotência para mudar com as nossas próprias forças. Eu quero ser curado, mas eu não consigo. Mas é porque você está utilizando a ferramenta errada. Como diz o cântico, né? Sem Jesus não dá, né? Antigo, a gente podia cantar isso aqui de novo, né? Eu digo isso porque o pecado torna digno de morte todo aquele que dá as costas para Jesus, dá as costas para a verdade única que é Jesus. Só Ele tem o poder e a autoridade para nos mandar levantar, e é isso que Ele faz com aquele homem. Aquela piscina era fake, tá? Ele era um tanque, máximo ali, não chegava nem a ser um igarapé, porque não corria água, aliás corria água, mas não era do igarapé. E Jesus vai lá oferecer àquele homem um mergulho, mas um mergulho na verdadeira fonte de água viva. Verso
8. Levanta-te, pega a tua maca, teu catre, né, tua caminha de madeira e anda. E aí o texto diz que imediatamente, eu vou repetir, imediatamente, o homem ficou curado. Pegou sua maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. 38 anos esperando, impotente, provavelmente vendo outros sendo curados na sua frente, né, é o que se espera, mas o seu dia chegou. Aquele anônimo que não conhecia Jesus, não sabia quem ele era, não viu Jesus chegar, que estava tão preocupado com o movimento das águas, para saber qual seria a boa de hoje, que ele não vê Jesus na sua vida, ele não vê Jesus chegando. E ele foi curado imediatamente, por pura graça e misericórdia do Senhor. Pegou a sua caminha de madeira, botou embaixo do braço. Quem sabe ele deve ter dito, Daniel, fui, Betesda, vazei. Um abraço aí, galera, até a próxima. Ele foi curado. Mas é isso que acontece quando Jesus entra nas nossas vidas. Ele faz isso. Ele cura, ele restaura casamentos, ele restaura o relacionamento entre pais e filhos, ele restaura relacionamento entre o homem e a sociedade, ele nos livra da imoralidade, e o mais importante é que ele nos salva. Mas eu estou me encaminhando para o final dessa breve palestra. Eu fiquei pensando muito sobre esse texto. Esse texto foi muito trabalhado no meu coração. Porque a mesma coisa que Jesus fez com aquele homem, ele fez comigo. Ele queria despertar aquele homem, para que aquele homem pudesse olhar para Jesus. Isso aconteceu comigo também, aconteceu com a minha família. Jesus queria mostrar para aquele homem que o poder era dele, e a única coisa que ele precisava era um ato de coragem. Jesus mandou aquele homem levantar. Você deve se imaginar, o cara estava lá 38 anos, e aí Jesus chega e diz, levanta-te, porque ele tem o poder de te mandar levantar, e ele te levanta. Só Jesus pode fazer isso conosco, irmãos, só ele nos levanta, não tem ninguém, não tem outra solução. Muitos de nós andamos com uma caixa de ferramentas enormes embaixo do braço. Se acontecer isso, eu faço isso. Manual de sobrevivência. É que nem aquele exemplo que o pastor Norton gosta de usar, né? Diz, olha, eu queria parar de comer doce, mas toda vez que eu passo na frente dessa padaria tem uma vaga. Aí eu vou lá e paro, né? Olha, eu queria contar a verdade para os meus pais, mas eu não consigo, acontece alguma coisa. A gente sempre fica no quase, no quase, no quase. Mas Jesus está nos dizendo nessa manhã, levanta-te, pega a tua maca, pega aí esse objeto de descanso da tua miséria, esse objeto em que você apoia o teu corpo aí, as tuas pernas sem vida, pega esse negócio aí, bota embaixo do braço e caminha, vai adiante, levanta. Só o poder de Jesus nos permite ser libertos de qualquer coisa. E o interessante é que é imediatamente. Imediatamente. Quando você vê alguém que ficou no quase, duvide. Duvide. Olha, você tem Jesus, mas sabe como é que é? Eu passo ali na frente do barzinho, aí eu vejo ali, né? Dá aquela vontade, né? Eu digo, ô, saudade, eu vou lá e tomo só um pouquinho, só para lembrar. Pode duvidar. Jesus cura imediatamente. Ele pegou o seu leito, levantou e seguiu adiante.
Só Jesus é capaz de renovar as nossas esperanças. Muitas vezes, irmãos, até nós já temos algum tempo na fé, nós temos as nossas esperanças abaladas, isso é verdade. Mas Ele renova, Ele nos levanta, Ele nos põe de pé, Ele nos manda fazer isso porque Ele tem toda a autoridade. Jesus nos tira da condição de desamparados espiritualmente, porque é isso que aquele homem era, ele era desamparado. Lembra lá do que diz o verso 5? Perdão, verso 7. Senhor, não tenho ninguém, eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém para me levar lá. Eu não tenho ninguém para me dizer, não coma mais doce, pudim, né? Não coma mais pudim, que você tem problema com glicose, não coma. Não tem ninguém que me diga, não acessa mais esse site. Não tenho ninguém que me diga, não faz mais isso aí que você está fazendo, para de ser corrupto, não tem ninguém. Jesus não perdeu tempo com isso. Jesus olhou para aquele homem e disse, levanta-te, levanta-te. E ele ficou curado, imediatamente. Ele nos tira da condição, então, de desamparados espirituais, e Ele nos transforma, literalmente. Com Jesus nós podemos caminhar livremente, sem impedimentos, sem o impedimento do pecado, que é a única coisa que pode travar você na vida, é o pecado. Ele acaba com a sua vida, ele derruba você, ele te dá uma rasteira. Na verdade, o pecado faz com que você fique inválido, esperando uma oportunidade. O pecado sempre te deixa no quase. Quase eu consegui. Mas Jesus manda, levanta-te, levanta-te. Toma teu leito, a tua maca e anda. Glória a Deus por essa verdade. Quem sabe você chegou aqui nessa manhã sem muita expectativa. Quem sabe você está nos assistindo aí pelo YouTube também, sem muita expectativa. Você parou, você estava surfando e aí alguém colou o link do culto da primeira igreja lá no teu WhatsApp e você está aqui agora. Você caiu de paraquedas e você está me ouvindo. Quem sabe você está passando por uma luta difícil e você já esteja até cansado de lutar. Você já utilizou aí todo o seu conjunto de ferramentas, todas as suas táticas de guerra, está tudo lá no seu kit de ferramentas. O problema é que você usou todas e nenhuma deu certo, não funcionou. As suas soluções acabaram. Quem sabe nessa hora fique mais interessante você entender que Jesus é a fonte de toda a solução. Jesus te vê, Ele sabe, ou seja, Ele te conhece muito bem e Ele sabe como resolver. Quem sabe você esteja querendo dar um basta nesse negócio. Senhor, já chega, cansei de bater minha cabeça. Então eu não posso terminar essa palavra de hoje sem te fazer um convite. Quem sabe você esteja aqui entendendo que sem Jesus não tem solução. Mas é verdade, não tem. Ele é que cura as nossas feridas. Ele é que trabalha no nosso coração de forma que nós possamos enxergar a vida como ela tem que ser vista, com os olhos dele e não com os nossos, com as soluções dele e não com as nossas soluções. Jesus quer entrar no teu coração, meu irmão. Você que está aqui, você que está nos assistindo pela internet, Ele quer dirigir a sua vida. Ele quer ser o seu guia. Ele te convida para mergulhar na fonte de água-vida. Então, se você veio aqui hoje e deseja colocar sua vida diante do Senhor, entregar sua vida para Jesus, levante sua mão. Queria ver você. Há alguém aqui nessa manhã que deseja entregar sua vida para Jesus? Nós vamos cantar uma música e se essa for a sua decisão, depois você nos procura lá fora, procura um dos ministros que estão aqui conosco. E eu queria terminar só reforçando aquilo que a gente falou hoje. Queres ser curado?
E a pergunta que o Senhor faz para você hoje: você quer ser curado? Pois saiba que Jesus te vê no meio da multidão. Ele sabe sobre você, sabe sobre a sua vida, Ele sabe das suas condições e Jesus sabe como resolver. Que Deus abençoe a tua vida nessa manhã. Amém.